dia, o programa Saúde Você está no ar. Já começo logo agradecendo muito a sua companhia de sempre, todo final de semana conosco. Olha só, no programa de hoje vamos falar sobre um tema que requer atenção e muito cuidado com as nossas crianças e adolescentes. É a violência sexual infantil. Como identificar alguns sinais de que seu filho ou filha está sendo vítima desse tipo de crime e como ajudá-los? A gente fala daqui a pouco sobre esse assunto. Menopausa, um tema que ainda é tabu entre as mulheres. Uma especialista vai falar sobre os sintomas e quais as formas de tratamento. Esses e outros destaques agora no Saúde Você. Segundo o IBGE, estima-se que o Brasil tenha 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, totalizando 7,9% da população feminina brasileira. Mas quando os primeiros sinais aparecem, tem tratamento? Eu conversei com a ginecologista Rejane Simões, que vai nos ajudar a entender esse assunto que ainda é tabu para muita gente. Acompanhe a entrevista. Olá, o bate-papo hoje é para as mulheres, viu? Principalmente aquelas que estão entrando na fase da menopausa. Por isso a gente convidou uma especialista no assunto para a gente saber os detalhes dessa fase tão importante na vida da mulher. É a doutora Rejane Simões, que é ginecologista, já recebeu a gente aqui na casa dela, no consultório também, dessa vez para um bate-papo um pouco mais aprofundado para falar sobre o assunto. Doutora Rejane, muito obrigada mais uma vez por nos receber e eu queria já que explicasse para a mulherada que está em casa, né, que fase é essa da menopausa que às vezes causa um certo transtorno até no ambiente familiar quando a mulher está nesse período? Realmente, menopausa quer dizer fim da menstruação, a pausa quando a pessoa menstrua. Menomenstruação, pausa, parada. A menopausa é a parada do ciclo menstrual que leva a vários transtornos, né? Psíquicos, hormonais e na pele, físicos também. E aí tem uma faixa etária específica quando a mulher está entrando nesse fim desse período menstrual? Não, não tem uma fase específica. Existe a menopausa precoce, que é antes dos 40, e a menopausa tardia, que é depois dos 55. Mas não tem a data, todo mundo com 50 anos, não. Já tive paciente com 39, 37, 27, 42, 49, 50, 55. Não tem uma data, uma fase, uma idade específica para que a menopausa chegue para essa paciente. Mas independente da faixa etária dessas pacientes, os sintomas, eles se assemelham? O que é que aparece? Sim, todas elas é o mesmo sintoma. Fogaço, ondas de calor, sudorese, pele seca, vagina seca, insônia, ansiedade, distúrbio de comportamento. Então sinal de tristeza, um pouco de depressão. Então é algo que realmente impacta diretamente a vida social dessa mulher. Com certeza, social e familiar. E aí qual é o tratamento mais indicado? É o seguinte, cada paciente é uma paciente. A gente, quando a paciente chega dizendo que está com distúrbio hormonal irregulares ou já que findou, a primeira coisa é fazer um check-up. Todos os exames, né? Desde a mamografia, ultrassom de mama, transvaginal, abdominal total, pesquisar tudo da paciente. Fazer uma enquete, uma pergunta muito profunda sobre a vida dela. Depois que ela falar tudo aquilo e a gente vê os exames, a gente vai ver a paciente. Tem os hormônios fitoterápicos, tem os bioidênticos, tem os estrogênios, progesterona e a testosterona, que a gente geralmente faz em mulheres nesta fase. Porque essa fase leva também um pouco de desejo sexual hipoativo.
Esse desejo sexual hipoativo, geralmente nessa fase, a gente entra com um pouco de testosterona durante 3 a 6 meses para que melhore a sexualidade dessa paciente. Aí a senhora está falando de reposição hormonal. É uma obrigação, então, toda mulher fazer esse tratamento? Isso é muito relativo. Tem delas que querem, chega pedindo reposição hormonal, outras não querem de jeito nenhum. Porque a mãe morreu de câncer, né? Tem que ver tudo isso. A mãe morreu de câncer, a irmã, a família, tem um pouco de hereditariedade o câncer. Então a gente vai para uma medicação fitoterápica. Geralmente é bom fazer porque os sintomas são muito ruins, viu? Fogacho, ondas de calor, sudorese, pele seca, vagina seca. Então, a pessoa toma uma medicação que vai melhorar a autoestima, melhorar o desejo de sair, o desejo sexual. Sabe, a beleza da mulher aos 50 anos é uma fase muito bela dessa mulher. Então, ela tem que dar ênfase a essa fase usando a medicação própria para ela. E é um tratamento seguro. É um tratamento seguro. Quando a gente passa é porque é seguro, entendeu? O estrogênio e a progesterona, sem ser o bioidêntico, tem alguns efeitos colaterais, né? Esses efeitos colaterais podem prejudicar. Então, se a paciente teve antecedentes de trombose, tromboembolismo pulmonar, tem muitas varizes, sabe? Tem casos na família, então a gente já evita fazer o estrogênio. A gente entra com outras drogas que também são sintéticas e fazem o efeito para aquela patologia. E é interessante que a senhora falou que antes dos 40 já pegou vários casos no seu consultório de mulheres entrando nessa fase da menopausa. Começa, então, pela falha da menstruação ou tem algum outro sintoma? Isso, começa com as irregularidades menstrual. Houve um caso muito interessante, ela com 38 anos começou a ficar irregular e faltou mesmo. Ela, Rejane, eu estou na menopausa, eu fui fazer os exames, a gente solicita um exame FSH. Esse exame, quando está elevado, é porque está na menopausa. É de sangue? É de sangue. O FSH é o hormônio folículo estimulante, é aquele que estimula o ovário. O dela estava altíssimo. O normal de uma mulher na fase reprodutora é 7, 6, até 13, 16. O dela estava em 40 e tanto. Aí eu disse, você está entrando na menopausa, 38 anos, eu vou lhe medicar. Passei uma medicação que regula a menstruação. Ela passou um ano todinho tomando. Quando ela fez 39 anos, faltou de novo. Aí ela chegou no meu consultório, Rejane, faltou de novo. Aí eu fui fazer os exames, estava grávida de 2 meses. Então, regulou tanto que engravidou. Então eu não queria mais nem menino, já com 39 anos. Depois engravidou e hoje o menino já está com bem 10 ou 12 anos, Daniel é o nome dele. E é interessante porque muitas mulheres acham que ali acabou a vida ativa ou até a possibilidade de serem mães, né? Pela primeira vez ou mais uma vez. Mas é possível, então, né? Não, é porque começa a ficar irregular, né? O ovário começa a querer atrofiar. E a gente dá uma injeçãozinha de hormônio e volta tudo ao normal. Não deixa a menstruação faltar com 27, 28, 30 anos, antes dos 50. Não deixa, porque a menstruação é vida. É o ovário jogando hormônio para seu organismo, para o cérebro, para a pele, para a vagina. Então, é muito importante menstruar. Tem mãe que eu quero que vá embora logo. Não queira não, irmã. E aí, essa gravidez, ela se torna de risco já? Não, tudo bem. Foi ótima a gravidez, o parto, tudo tranquilo. Não é risco, não. Sem pressão alta, sem diabetes, tranquila. E a gente falando desses tratamentos, né, de reposição hormonal, eles são injetáveis, via medicamento? Não, tem comprimido e tem o gel, né, da pele. Tem intradérmicos e tem o da pele. Então, tem comprimidos orais. Não é injetável, não. Tratamento prático, sem muito risco. prático. Da pele é muito bom, spray dérmico é muito bom. É muito bom fazer esse tratamento. E aí, esse tratamento, ele perdura até quando? Pode chegar até 15 anos, 20 anos, tomando dos 40 e pouco até os 60, 70 anos, pode usar o hormônio, que faz muito bem à mulher. Evita problemas cardíacos, evita artrite, artrose, osteoporose, evita insônia, evita demência, evita Alzheimer. Os hormônios bioidênticos sendo feitos com legalidade, todos os exames, paciente com saúde, ela vai se sentir muito bem. E aí, se essa mulher perdeu a menstruação já tem alguns anos e só agora resolveu fazer a reposição hormonal? Aí já é mais difícil. Se ela perdeu a menstruação com 48, 50 anos, hoje com 70 anos quer fazer, eu não aconselho mais.
não aconselho porque ela já tem trombos formados, né? Geralmente, nessa idade já tem arteriosclerose, tem alguns trombos na aorta, e esses trombos podem se soltar e ser prejudicial para ela. O ideal é quando faltar menstruação, procurar logo o ginecologista. Na verdade, a mulher já deveria ser acompanhada desde sempre, sempre. Né? Qual a regularidade, a frequência do ginecologista para uma mulher na menopausa? Normalmente, uma mulher saudável, sem problema nenhum, nem HPV, nem infecções de urinária de repetição, é de uma vez por ano. Uma vez por ano fazer o seu check-up, né? Citológico, colposcopia, mamografia, ultrassom, conversar com o médico, passar... Também, a gente não fala só de hormônio, também fazer uma reposição de vitaminas, né? Um suplemento. A vitamina D, o cálcio, o magnésio, vitamina K, coenzima Q10, né? Então, são suplementos que a pessoa não tem em certos alimentos e precisa fazer suplemento para ter mais energia, para ter mais vigor, para dormir melhor, para, ter mais capacidade de raciocínio. Verdade. E independente da idade, de forma mais tardia ou não, a menopausa vai chegar para essa mulher, né? Então, a família, ela tem que já estar preparada para essa fase, né? Como é que deve ser, então, é o seguinte, a mulher passa uma fase da vida dela dos 45 aos 65. São 20 anos tendo cuidado. De 45 aos 65, ela vai pesquisar tireoide, vai pesquisar baço, pesquisar fígado, pesquisar o hipotálamo, célula túrcica, vista, sabe, cataratas. Então, essa fase dos 45 aos 65 anos chama-se climatério. Essa fase todinha. Menopausa é o fim, é uma fase. Pronto, menopausa é quando para. Climatério vai a fase todinha. Tá menstruando normal? Vem um mês sim, mês não, 2 vezes por mês. Vem muito, outra vez vem bem pouquinho. Isso aí chama-se climatério, é a pré-menopausa. Também tem medicação que regula esse tipo de menstruação. E a regularidade a partir dessa fase seria de 6 em 6 meses. Tá vendo aí? Então, a doutora Regina já passou todas as informações para a gente, mas como ela mesma disse, cada caso é um caso. Então, o ideal é, se você também está passando por esses sintomas, essa fase da vida, é procurar o seu especialista de confiança e procurar o tratamento mais adequado. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Por nada, mais uma vez. disponham sempre. E ainda falando da menopausa, o quadro Saúde em Dia vai dar algumas dicas de quais os alimentos podem aliviar os sintomas da mulher nessa fase da vida. Veja. Os alimentos que podem contribuir com os sintomas da menopausa, amenizando-os, podem ser os mesmos, aliás, são os mesmos que contribuem para a nossa saúde, que previnem doenças e que melhoram nossa boa disposição. Mas tem alguns que são mais específicos, por exemplo, as oleaginosas, que são ricas em gorduras poliinsaturadas, com alto teor daquilo que é bom para a nossa saúde, além de conter vitaminas e sais minerais. Além disso, nós temos os vegetais folhosos de coloração verde, que são excelentes. Nós temos também os fitoesteróis presentes nos alimentos de coloração vermelha ou cor de laranja, que seria os fitoesteróis beta-caroteno e licopeno, que também ajudam a essa melhora dessa sintomatologia. Alguns estudiosos recomendam a soja, principalmente para aquelas pessoas que não podem utilizar hormônios de farmácia, hormônios farmacêuticos. E agora a gente vai a um breve intervalo e voltamos já. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. A grande